Fala pessoal, bem-vindos a mais um resumo clínico. Hoje a gente vai fazer um mergulho bem profundo em um dos temas mais críticos da nossa prática médica, o acidente vascular cerebral, mas com um foco todo especial nas síndromes hemorrágicas. Então, se você é estudante de medicina, interno ou aquele médico generalista que está ali na linha de frente do pronto-socorro, essa revisão foi desenhada exatamente para você. Nós vamos manter aquele tom acadêmico rigoroso de sempre, elevando a discussão para um nível de residência médica mesmo, tá? Tudo estritamente baseado nas notas clínicas e nos dados mais recentes. Bora direto ao assunto? Para a gente não se perder, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar pela epidemiologia e classificação geral e depois vamos descendo no nosso funil clínico, passando pela hemorragia intraparenquimatosa, o manejo de emergência e fechando com a hemorragia subaracnoide. Vamos começar dando uma olhada no cenário macro, focando na epidemiologia e no impacto global e aqui no Brasil. Olha só esses números porque eles são realmente alarmantes. As doenças vasculares não são só uma emergência isolada, elas são a segunda maior causa de morte no mundo. A gente está falando de mais de 12 milhões de casos e 6 milhões e meio de mortes todo ano. E tem um dado muito crítico aqui. A mortalidade em países mais pobres é quase 4 vezes maior do que nos países ricos. E aqui no Brasil? A situação é ainda mais tensa. Agora, em 2024, o AVC assumiu o posto de primeira causa de morte. Foram quase 85 mil óbitos e uma incidência estimada em absurdos 344 mil casos por ano. É muita coisa. Entendendo o tamanho do problema, a gente precisa estruturar a nossa classificação geral, dividindo entre isquêmico e hemorrágico. Quando o paciente chega na emergência, a sua primeira grande bifurcação diagnóstica é definir a natureza do evento, certo? O AVC isquêmico domina as estatísticas de longe, representando ali de 80% a 85% dos casos. É aquela condição clássica onde a penumbra isquêmica e a janela para trombólise vão ditar a sua conduta. Mas o foco da nossa discussão de hoje é o AVC hemorrágico, que responde pelos 15% a 20% restantes. Parece pouco em porcentagem, né? Mas em números absolutos, isso se traduz em mais de 5 milhões de eventos catastróficos no mundo todo ano, carregando taxas de morbimortalidade que são simplesmente assustadoras. Pessoal, fazendo uma pausa rapidinha. Se você está gostando do conteúdo, se inscreva no canal Nexus Med e deixe o like. Isso ajuda muito a levar esse conteúdo para mais estudantes e médicos. Voltando para o conteúdo, vamos focar agora na hemorragia intraparenquimatosa, entendendo a sua fisiopatologia e etiologia. O AVC sozinho responde por 10 a 15% de todos os AVCs. E para sistematizar a nossa investigação lá no pronto-socorro, a gente usa essa classificação aqui, a SMASH-U. Ela foi proposta por publicações de peso, tipo a da American Heart Association. É um mnemônico excelente para você não deixar passar nada. Anota aí, S para lesão estrutural, M para uso de medicações, tipo anticoagulantes, A de angiopatia amiloide, S de doenças sistêmicas, H de hipertensão, que é a grande vilão da história, e U de causas indeterminadas. Memorizar o SMASH-U garante que a gente não vai comer bola em nenhuma causa primária ou secundária na emergência. E tem um detalhe fascinante aqui. A correlação anatômica do sangramento já te dá dicas valiosas sobre a etiologia logo de cara. O putamen, por exemplo, é o local mais acometido, concentrando até metade das hemorragias. E por que isso? Principalmente pela ruptura daquelas pequenas artérias perfurantes profundas, resultado direto da angiopatia hipertensiva crônica. Agora, se você pega uma tomografia e vê uma hemorragia lá na substância branca lobar, opa, aí você já levanta uma forte suspeita de angiopatia amiloide, especialmente se for um paciente idoso. Depois disso, a gente tem acometimentos no tálamo, ponte e cerebelo. Tá, mas e na prática? Como esse paciente chega para você? A apresentação clássica é aquele início súbito de déficit neurológico focal, que, claro, vai depender estritamente da área afetada. A cefaleia está presente em mais ou menos 57% dos casos e o paciente também pode ter convulsões. Mas presta muita atenção nisso aqui. O ponto mais crítico, a mensagem que você tem que levar para casa é o risco de deterioração neurológica. Pessoal, cerca de 80% desses hematomas vão expandir nas primeiras 24 horas. Essa expansão piora o edema ao redor da lesão, gera um baita efeito de massa e pode levar a uma hipertensão intracraniana que é fatal. Então, diante dessa suspeita, lembre-se da regra de ouro: tempo é cérebro. O padrão ouro absoluto na fase aguda é a tomografia computadorizada de crânio sem contraste. Ela vai evidenciar o hematoma hiperdenso na mesma hora. Ah, mas e a angio-TC? Calma. Exames mais avançados como a angio-TC ou angiografia por cateterismo não são o seu primeiro passo. Eles devem ser reservados para investigar malformações ou aneurismas só depois da estabilização inicial e, de preferência, com o parecer da neurocirurgia. Chegamos na parte mais pragmática do vídeo, o manejo clínico e cirúrgico.
Vamos ver exatamente o que você, generalista, precisa saber fazer. O paciente está na sua frente e a TC confirmou o sangramento. O protocolo segue 5 passos bem rigorosos, tá? Primeiro, assegure o ABC. Não esquece que 30% desses pacientes vão precisar de intubação e ventilação mecânica, muitas vezes logo na admissão, porque já chegam rebaixados. Segundo, faça avaliação clínica, pedindo laboratório com foco total em coagulopatias e hiponatremia. Terceiro, esse paciente é de CTE e precisa de parecer neurocirúrgico urgente. Quarto, o controle de pressão arterial tem que ser agressivo. O nosso alvo aqui é reduzir a pressão sistólica para menos de 140 milímetros de mercúrio para tentar frear aquela expansão do hematoma que a gente acabou de falar. E o quinto, atenção aqui porque isso é um erro super comum na prática, o anticonvulsivante. Guarda isso para a vida. Anticonvulsivantes só são indicados se houver crise testemunhada. O uso profilático simplesmente não está indicado. Paralelo a todo esse manejo clínico, a grande pergunta é: quando a gente chama o cirurgião? A indicação vai depender muito da localização, do volume e do status neurológico do paciente. Para os hematomas infratentoriais, especialmente os cerebelares, a cirurgia quase sempre é indicada se a lesão for maior que 3 centímetros, se tiver compressão do tronco cerebral ou rebaixamento da consciência. Por quê? Porque o risco de herniação fatal ali embaixo é altíssimo. Já para os hematomas supratentoriais, a indicação costuma rolar quando os volumes são grandes, tipicamente maiores que 30 mililitros, e vêm associados a uma piora neurológica progressiva. Vamos avançar agora para a nossa segunda grande categoria do AVC hemorrágico, a hemorragia subaracnoide, ou HSA. A HSA representa ali de 2 a 5% de todos os casos de AVC. Diferente do sangramento lá dentro do parênquima que a gente estava discutindo, aqui o sangramento ocorre no espaço subaracnoide. E a causa principal é super específica. 80% das HSAs espontâneas são causadas simplesmente pela ruptura de um aneurisma cerebral. Os outros 20% ficam por conta de causas desconhecidas ou umas condições mais raras, tipo hemorragia perimesencefálica benigna ou a síndrome de Coll-Fleming. A epidemiologia da HSA é bem peculiar. Ela atinge pacientes relativamente mais jovens, com uma média de idade de 55 anos, e afeta mais as mulheres do que os homens. Mas o dado que realmente assusta é a letalidade. A mortalidade total varia de 56% a 86%. E olha só, a imensa maioria desses óbitos acontece já nas 2 primeiras semanas. Além dos suspeitos de sempre, como hipertensão, tabagismo e uso de cocaína, a gente tem que destacar uns fatores de risco mais específicos, como a etnia japonesa e doenças estruturais. Doenças como rins policísticos e distúrbios do colágeno predispõem muito à formação desses aneurismas. Para resumir a obra, a complexidade neurológica de um AVC hemorrágico exige de você uma ação muito rápida, precisão diagnóstica e um rigor absurdo no manejo para evitar complicações irreversíveis. Dominar essas etapas é, literalmente, a diferença entre a vida e a morte ali na sala de emergência. Se esse vídeo foi útil para os seus estudos, deixa o like e se inscreva no Nexus Med para acompanhar mais resumos de neurologia e clínica médica. E eu deixo vocês com uma reflexão final. Com a evolução tão rápida das neuroimagens e da inteligência artificial, será que muito em breve a gente vai conseguir prever a expansão de um hematoma antes mesmo que o paciente mostre a primeira deterioração neurológica clínica? Fica aí o pensamento. Um forte abraço e até a próxima.